aqui mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, canal de Deus por intermédio de Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Mais uma vez aqui no trabalho, continuando aqui a partir do local em que paremos o trabalho anterior, aqui no sítio Armilhã, distrito de Bodocó, próximo à cidade de Ipubi, onde eu resido, passando aqui pela segunda vez para transmitir a mensagem do quarto anjo, nos preparando de maneira especial para o momento do alto clamor, da mensagem do quarto anjo, esta mensagem maravilhosa que também está dentro do contexto do que diz a profecia, o último convite de misericórdia do Senhor. Tendo em vista que estamos no fim do tempo do fim. E então, já estamos na fase do juízo final de Deus, aonde todos nós seremos passados em revista perante o tribunal celestial, para que aconteça o que Paulo disse, né? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Pois temos o livre-arbítrio. Se colocarmos o nosso livre-arbítrio, escolhendo estar do lado do nosso Pai Eterno, nosso Irmão Eterno, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, se direcionarmos o nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, o poder da escolha está conosco. Nós, esse dom, Deus nos deu, e é nós que exercitamos esse dom de escolha. Por isso que ele fala lá por intermédio, na Torá do Pentateuco, de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, por isso que ele diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Aquelas palavras não teve valor só na época de Moisés. Elas também têm valor também hoje. Principalmente a nós outros que vivemos no tempo do fim. E como Paulo disse, que tudo que foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E também foi escrito para aviso nosso, a nós que já estamos vivendo o tempo do fim, o final do tempo do fim. Então, a nossa salvação vai se revelar ao nós se posicionar, concordando e atendendo à advertência do poderoso quarto anjo de Apocalipse 18, 1 a 4, que dá força ao poderoso anjo da mensagem do Apocalipse, do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12. Esta mensagem que Deus nos conclama para nós transmitir, agora, mesmo antes do aspecto do alto clamor, que já é os últimos minutos de misericórdia dispensada em favor dos habitantes da terra, no final da mensagem do terceiro anjo, que após a conclusão desta, então os juízos retributivos de Deus cairá sobre os habitantes da terra, que são as 7 pragas do Apocalipse 16. Então nós vamos aqui passar em frente a algumas casas desse sítio, embora eu estou aqui numa parte que não tem nenhuma casa aqui nesse aspecto aqui do sítio, mas vamos passar ali. Vou colocar o celular aqui no bolso, para ele no bolso aqui, ele vai alguns pontos, se não ver a casa onde eu estou, para a qual eu estou falando, né? Porém, pelo menos a parte de áudio, vocês ouvirão, mesmo que vocês não vejam a imagem. Porque é difícil a gente pilotar, segurar o megafone numa mão, segurar o megafone numa mão e ao mesmo tempo precisarmos, às vezes podemos precisar da embreagem. Até em algum lugar onde a gente precisa da embreagem, a gente tem que soltar o megafone, dar uma parada para pegar na embreagem, porque a moto não é sem embreagem, não é bis, ela é uma 150 e ela precisa de manuseio da embreagem, então fica difícil a gente pegar o celular e o megafone ao mesmo tempo. Então estou aqui com ele no bolso, mas está gravando. A gente vai aqui colocar
pegar o megafone, colocar ele aqui no ponto adequado, na nossa mão esquerda. E vamos passando aqui devagarzinho, de frente a alguma casa aqui do sítio Armilhã, para nós darmos a mensagem do quarto anjo e do terceiro anjo, que estará relacionada agora no último convite de misericórdia do Senhor. A mensagem do terceiro e do quarto anjo vão estar trabalhando em conjunto. Em conjunto, porque o quarto anjo ele dá força ao terceiro. E para que os filhos de Deus cumpram essa missão, virá do céu o poder. E esse poder que virá do céu é o poder da chuva serôdia, conforme está registrado lá em Oséias, capítulo 6, versículo... Oséias capítulo 6, verso 3. Né? E também em Joel, né? Joel também fala dessa chuva, né? Que o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. E os jovens, velhos, todos os que se posicionar em favor da verdade, terão de Deus o refrigério da presença do Senhor para que possam, de forma varonil, destemida, cumprir a missão de dar o último convite de misericórdia do Senhor, de dar a última advertência, que é também a maior ameaça. Não, como é que pode um Deus de amor fazer uma ameaça? Não é que Deus... porque ele é amor, mas ele também é justiça. Lembremos que o Pai Eterno é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, após dispensar por 120 anos, usando Noé, após dispensar, oferecer mensagens e oportunidade de arrependimento por intermédio de Noé, que durou 120 anos. Quando aqueles homens desdenharam o chamado de Deus, quando levaram ao ridículo, à zombaria, então, quando Noé fez o último apelo, Noé fez de maneira inexprimível o último apelo. E a profecia diz que se aqueles homens tivessem se arrependido, como os ninivitas se arrependeram, com um pano de saco e cinza, o Eterno teria evitado o dilúvio. O Eterno teria evitado o dilúvio. E teria dispensado grande oportunidade, grande salvação, grande graça, porque a graça sempre... A graça é desde a fundação do mundo, tem graça, favor imerecido de Deus em prol do pecador que pecou, mas que se arrepender e pela fé clamar o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão perdão ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. E ao mesmo tempo estarão verificando se está a sua vida em harmonia com a santa lei de Deus, pois a graça não nos isenta de guardar a lei, conforme Paulo fala em Romanos 3,31. Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Nós estabelecemos a lei. Então a lei, a fé, atua pelo amor. E o amor é a guarda dos mandamentos de Deus. Os primeiros 4, amor para com Deus. Os últimos 6, amor para com o próximo. Então, meu amigo, nós vamos, nesse momento, né? Vamos ver aqui, parece que a pilha parece que não acendeu. Parece que a pilha já... Será que eu coloquei errado aqui a posição da pilha? Coloquei uma pilha de posição errada aqui. Isso que não deu em nada. Agora dá certo. Aí. Tem várias pilhas aqui de posição errada. Não vai pegar tão cedo não. Se tiver em posição errada, não pega não. Vamos ver. Agora pegou. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Não, mas parece que tá fraca a pilha. Eu vou ter que colocar nova. Deixa eu ver se estão todas em posições corretas. Como aqui, ó, era para ter averiguado antes, né, meus irmãos? Mas é válido. Vamos ter paciência aí, né? Vamos ver como é que tá a posição de todas elas, se estão corretas. Não, essa tá. Essa aqui é assim, né? Esse megafone eu comprei, mano, e esse megafone, eu pensava que ele era carregável, mas ele é de pilha. Isso aqui não tá certo.
Mas ele é de pilha, viu? Aí é 6 pilhas que ele suporta. 6 pilhas que ele suporta. Tá certo. Vamos ver se a pilha aqui não dá para... Se não, já preparei aqui umas outras novas. Não pegou aqui falei, não saiu o som. Vamos olhar assim, tá todas posicionadas corretamente. Pois é, irmão. Então, meu irmão, aqui, gratificado o trabalho do pai aqui, né? Oi. Alô, oi. Ele tá aqui com um somzinho, não sei se é a pilha aqui. Oi. É que tá no mar. Essa aqui tá mais... A pilha tá apresentando uma fraqueza, aí se você botar ela no máximo, aí começa a dar uns toquinhos, fica tipo um sonzinho diferente na... Vou botar essa bolsa aqui pendurada aqui no guidão, e aí eu fico mais, né? Vou ver se ainda tá gravando, né? Acho que tá, eu não desliguei nada. Tá, 11 minutos e 38 segundos. Isso aqui pode pegar um pouco longo o áudio. Eu gostaria de gravar uma parte também na mensagem de frente às casas, né? Vamos lá, aproximando ali das primeiras casas. Aqui, segunda vez, no sítio Armilhã, distrito da cidade que eu sou natural, Moda Forte. Fase preparatória que nós estamos ainda, mas essa mensagem ela tomará um volume e um alto clamor. É igual a obra de Cristo. Começou com uma pequena, Cristo representou como uma pequena semente, que é a menor de todas as sementes, que é o grão de mostarda. Mas que quando germina e cresce se torna a maior de todas as sementes. Então, assim também é a obra de Deus agora na fase final. Aparentemente está parecendo que é uma pequena obra, né? Deixa eu tentar com a casa aqui no rato passando, não sei se vocês estão vendo a filmagem. O juízo de Deus já começou. E então, todos nós seremos passados em revista diante do Tribunal Celestial, para que cada um de nós receba segundo o bem ou mal o que tiver feito por meio do corpo. E Deus tem um último recado, que é chamado último convite de misericórdia, a cada nação, tribo, língua e povo. E esta é a mensagem do quarto anjo, que fala da queda de Babilônia. Mas o que é essa queda de Babilônia? O que significa? A queda do sistema religioso. Sistema esse que caiu. Por isso que a mensagem do quarto anjo diz: caiu a grande Babilônia. É um simbolismo das igrejas que constitui-se a imagem da besta. O chefe da igreja católica, a besta. As igrejas que se aliaram a ele, a imagem da besta. Então, a última advertência de Deus é para nós não adorar a besta, nem tampouco a sua imagem, nem o líder da igreja católica e nem as igrejas protestantes, seus líderes. E nem receber o sinal. Para sabermos o que é o sinal, precisamos saber o que é o sinal de Deus. Ezequiel 20:20 diz: também lhe deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós. Logo, o sinal da besta é um sinal contrário. É a guarda do primeiro dia da semana que Deus não manda guardar. Mas é o chefe da igreja católica que constituiu esse dia como se fosse um dia de guarda. Mas as escrituras não apoiam essa instituição. A imagem da besta se une ao sistema papal pelos laços desse falso sábado. O falso sábado, que é o primeiro dia da semana. Ao passo que o povo de Deus, temente a ele,
se une a ele pelo o verdadeiro sábado do 7º dia, o santo dia do Senhor, o dia do descanso que Deus constituiu logo que criou os céus e a terra, constituiu para Adão e Eva mostrarem lealdade, devoção e também para Adão e Eva santificarem. Ele constituiu o sábado. Então, a advertência do 4º anjo, dando força à 3ª mensagem, é: caiu a grande Babilônia e virou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Vinho aqui como símbolo de doutrinas, vinho como símbolo de ensinos errados, para fazerem as pessoas fugirem da verdade, para fazer as pessoas fugirem da verdade da palavra de Deus. Porém, meus queridos, nossa única forma de sermos salvaguardados é por intermédio da observância e da credibilidade em prol da palavra de Deus, que não é demonstrar fé a um líder religioso e nem a instituição humana, mas demonstrarmos fé no nosso Pai eterno. Pois, como os nossos irmãos do passado venceram pela palavra do testemunho que deram, assim também não é diferente para nós agora dos últimos dias. É pela palavra do testemunho que vamos vencer. E se deveras nós ouvirmos as advertências da palavra de Deus, principalmente a que está registrada em Apocalipse 18, de 1 a 4, Apocalipse 14, 9 a 12. Apocalipse 18, de 1 a 4 é a força dada, a mensagem que dá ao 3º anjo, que fala, advertindo o mundo para não adorar o chefe da Igreja Católica, que o povo chama de Papa, porém não é, porque Papa quer dizer Pai. Cristo disse: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, é o Pai eterno que habita no céu. Então a última advertência do Senhor é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que são as 7 pragas do Apocalipse 16. Mas quem é essa besta do Apocalipse 13, a primeira besta? E quem é a imagem da besta? Eu vou dizer para você, porque o testemunho aqui é o testemunho direto da mensagem do 4º anjo e do 3º anjo. Eu vou dizer quem é a primeira besta, o chefe da Igreja Católica. Este é a primeira besta do Apocalipse 13. Eu vou dizer para você quem é a imagem da besta, as igrejas protestantes que se uniram ao chefe da Igreja Católica para pelejar contra o Cordeiro, conforme está lá em Apocalipse 17, 14. Porém o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro, os seus eleitos, todos aqueles que deveras atender ao chamado divino. Pois Paulo diz: aquele que Deus chamou, a esse Deus também predestinou. Ao que Deus predestinou, também Deus justificou. Ao que Deus justificou, também glorificou. Então como é que Deus glorifica os seus filhos? É nós aceitando a glória dele em nós. E a glória dele é nós apresentar sua santa justiça, sua santa lei. Nós não negar essa santa lei, porque ela é o temor nosso para com ele. Pois a Sagrada Escritura diz: e tudo que se ouve hoje, o resumo é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Então, a besta, a primeira besta, o chefe da Igreja Católica, a imagem da besta, os protestantes apostatados, todas as igrejas, conforme está em Isaías 4:1. E o sinal da besta é um sinal contrário ao sinal de Deus. Também o sinal de Deus é o sábado, e o sinal da besta é a observância do domingo, primeiro dia da semana, que também é chamado pela profecia de falso sábado, que foi dado o primeiro decreto da falsa liberdade religiosa, foi dia 7 de março de 321 da nossa era. Então agora, no último dia, eles vão cercar a humanidade, trazendo a obrigatoriedade desse falso sábado, que é o primeiro dia da semana. E este é o sinal da besta. Aí a advertência do céu, com forma de ameaça, irmão, se nós deixar de temer o nosso Deus. Então a advertência é que se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e diante dos seus santos anjos. Aqui nós estamos vindo ali à direção de uma casa, ver se para ali tem essa parte, porque da última vez que eu
que eu passei aqui, para mim que eu queria ver se para lá tem alguma casa. Aí a gente vai indo em direção àquela parte ali, você vai ver se tem alguma casa que habita alguém, né? Porque a finalidade da gente é passar em frente de todas as casas, nos sítios, algumas ocasiões locais em algumas cidades, como foi o caso recentemente lá na cidade de Uricuri pela primeira vez. Lá nós tivemos um inconveniente que a gente passou a mensagem, foi na época daquela semana entre aspas, que não é santa coisa nenhuma. Aí quando a gente falou que fazia parte do cálice de Babilônia essa heresia de dizer que a semana é santa, sendo que Deus não disse que é santo, o único tempo que Deus disse ser santo é o sábado. Aí o camarada, ele me pediu para eu afastar da banca dele, aí eu educadamente afastei ele. Afastei, mas não parei de pregar, graças a Deus. E aí a gente deu o testemunho na cidade de Uricuri. Mas de quando em quando a gente também sai para os sítios, aqui como a gente está no sítio Armilhão. Estamos indo aqui para ver se tem alguma casa que seja aqui nessa direção dessa estrada que eu vou, se tem alguma casa que habita alguém, para a gente também continuar falando lá. Mas a gente vai dar uma paradinha um pouco aqui para a gente interromper o vídeo, para ele não ficar muito longo, porque não dá para a gente gravar todos os testemunhos que a gente fala no centro das casas para não ficar muito longo e para não ficar cansativo. Ok, meus irmãos? Mais um vídeo para o canal de Deus por intermédio de Enoque Castro aqui no YouTube, para a honra e glória do santo nome do Senhor, na continuação da obra do Senhor aqui nessa fase preparatória para o momento do alto clamor do terceiro anjo e do quarto anjo. Pois estamos chegando ao fim, o tempo do fim, onde todos nós já estamos sendo passados em revista pelo Tribunal Celestial e que possamos de forma corajosa e destemida, sem medo de consequências, estar do lado do nosso Pai eterno e do nosso irmão eterno, temendo a Ele e guardando seus mandamentos, que isso é um dever de todo homem. Aqui mais um vídeo para o canal Enoque Castro, filho do Pai eterno. Esse aqui demorou um pouco mais, foi de 22 minutos, porém é importante para a gente testemunhar da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.